Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, estudaremos o seguinte tema: o primeiro projeto de globalismo da história. E dessa forma, contribuiremos com mais alguns subsídios para a lição da escola dominical. Tenha em mãos a sua Bíblia e acompanhe-me, por favor, nas referências bíblicas citadas. Eis os assuntos que trataremos neste estudo bíblico. Tópico 1. A família de Noé dá início à segunda civilização humana. Tópico 2. Cinear, a escolha da sede da segunda civilização humana. Tópico 3. Um projeto sociológico que se transforma numa rebelião aberta contra Deus. A segunda apostasia coletiva da humanidade. Tópico 4. A ascensão de Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Tópico 5. O primeiro projeto de uma cidade-estado. Tópico 6. A intervenção misericordiosa de Deus. E tópico 7. O que teria acontecido se Deus não tivesse intervindo em Babel? Que o Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo, ajude-nos na ministração deste estudo. Nesta oportunidade, rogo-lhe, querido irmão, suas orações para que Deus nos abençoe no desenvolvimento deste projeto. O nosso intento é a glorificação de nosso amado Salvador. Glória a Jesus. A família de Noé dá início à segunda civilização humana. Após o dilúvio, os descendentes de Noé, deixando os contornos do Ararat, onde a arca pousara, rumaram em direção a Cinear. E nessa área, pretendiam estabelecer-se definitivamente, conforme lemos em Gênesis capítulo 8, versículo 4, e Gênesis capítulo 10, versículos 9 e 10. Foi nesse território, conforme veremos mais adiante, que os descendentes do segundo patriarca universal, possivelmente sob a liderança de Nimrod, puseram-se a construir a cidadela cuja torre deveria arranhar os céus. Neste tópico, querido irmão, veremos como se deu a multiplicação dos filhos de Noé após o cataclismo universal. Veremos também o seu avanço científico e tecnológico e ainda a sua experiência sociológica. Deixando o modelo de família patriarcal, encaminharam-se rápida e quase fatalmente em direção a um estado totalitário. Ponto número 1. A multiplicação da família de Noé. Como a humanidade deveria reiniciar o povoamento da terra, tendo como base parentes consanguíneos próximos, foi necessário que o Senhor os abençoasse geneticamente, a fim de que lhes fosse possível multiplicar-se. Por isso, disse-lhes o Senhor. Acompanhe, por favor, este versículo. Gênesis capítulo 9 e versículo 1. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sem esta bênção, os filhos de Noé não teriam conseguido ultrapassar as barreiras da endogamia, casamento de pessoas dentro da própria família, vindo a desaparecer em algumas décadas. Mas, abençoados em todas as áreas, progrediram inclusive na área do conhecimento. Ponto número 2. Um novo avanço tecnológico e científico. Já multiplicando-se admiravelmente, os filhos de Noé retomaram o avanço artístico, tecnológico e científico que fora paralisado em consequência do dilúvio. Como todos falavam uma só língua e habitavam um só lugar, suas conquistas foram consideradas surpreendentes pelo próprio Deus. Abramos agora as nossas Bíblias
em Gênesis capítulo 11 e versículo 6. Prestemos atenção à palavra de Deus. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem realizar. Observa-se, pois, que aqueles homens não eram seres primitivos nem estúpidos. Num certo sentido, eram mais inteligentes do que nós, em virtude do seu pioneirismo em todas as áreas do conhecimento. As implicações sociais de todo esse progresso já eram bem visíveis. Passemos agora ao ponto de número 3. A família de Noé, deixando o patriarcado, torna-se um projeto estatal. Tendo em vista o seu progresso social e científico, a família noética deixa o modelo patriarcal, pelo menos naquele momento, e encaminha-se celeremente àquilo que podemos chamar de Estado totalitário, que, sob o comando do poderoso Nimrod, redundaria num reinado precoce do Anticristo. A seguir, veremos a escolha da sede desse império ainda em construção. Tópico número 2. Cinear a escolha da sede da segunda civilização humana. Conforme lemos no 2º capítulo de Gênesis, o Jardim do Éden ficava entre os rios Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Confira, pois, em sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, do versículo 11 ao 14. E, conforme inferimos do relato bíblico, após o dilúvio, dirigiram-se eles, Noé e a sua família, a essa região, a fim de recomeçar o processo civilizacional humano, conforme o Senhor lhes ordenara. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Ponto 1. O retorno à Mesopotâmia. Não resta dúvida de que Noé, com toda a sua família, retornara à Mesopotâmia, porquanto nesta região o homem fora criado, e ali ficava também o Jardim do Éden. Mas será que o paraíso ainda se encontrava entre os rios já mencionados? Tigre, Eufrates, Gion e Pison? Ponto 2. O desaparecimento do Éden. Quanto a esta pergunta, respondamo-la tendo em vista o contexto da história sagrada. O paraíso plantado e regado pelo Senhor, onde deveriam viver Adão, Eva e seus descendentes, e a partir do qual deveria o primeiro homem reinar sobre toda a criação divina, foi destruído em decorrência do dilúvio. Agora, passemos ao ponto de número 3. A região de Cinear, a sede do governo mundial de Nimrod. Foi na região do antigo Éden, agora chamada Cinear, que a nova humanidade, sob a liderança assinalada de Nimrod, é o que podemos concluir do texto sagrado, dá início ao seu império ateu, apóstata e inspirado no príncipe das trevas. Mas como se deu a ascensão de Nimrod? Preste atenção ao próximo tópico de nosso estudo bíblico. Tópico número 3. A ascensão de Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Nesta parte de nosso estudo bíblico, querido irmão, passaremos a conhecer o primeiro herói da segunda civilização humana. Se atentarmos à descrição bíblica, veremos Nimrod como a reviver os dias antediluvianos, nos quais havia gigantes na terra e varões de renome devido às suas façanhas. Gênesis capítulo 6 e versículo 4. Não exageraremos, portanto, se dissermos ter sido ele uma figura do anticristo que há de ser revelado após o arrebatamento da igreja. Ponto 1.
a ascendência íntima de Nimrod. A genealogia de Nimrod não é nada recomendável. Ele era filho de Cuxi e neto de Cã, o irreverente, desrespeitoso e abjeto filho de Noé, que expusera a nudez do patriarca aos seus irmãos. Gênesis capítulo 9 e versículo 22 e Gênesis capítulo 10, versículos 6, 7 e 8. De uma estirpe com tais características, o que esperar? Passemos agora ao ponto 2. Sua ascensão na terra. Já em Sinear, onde se haviam estabelecido todos os descendentes de Noé, começou Nimrod a ganhar renome, fama e poder entre seus tios, primos e irmãos. Atentemos à narrativa do autor sagrado. Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Gênesis capítulo 10 e versículo 8. Torna-se ele mais influente que os chefes patriarcais, sacerdotais e proféticos da família noética, Noé e Sem. Neste ponto, temos de indagar ao texto sagrado. Qual a principal façanha de Nimrod? Atentemos, então, ao ponto de número 3. O poderoso caçador diante do Senhor. Abra sua Bíblia, querido irmão, e leia comigo Gênesis capítulo 10 e versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Não sabemos se Nimrod caçava por simples esporte ou se para equilibrar a fauna naquela região, já que ele iniciava a construção de um império, conforme nos reporta a Bíblia. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Gênesis capítulo 10 e versículo 10. Em pouco tempo, fez-se ele conhecido tanto diante de Deus quanto diante dos homens. De seu curto relato biográfico, vimos a concluir: aquele que começara a dominar os animais, dominava agora todos os homens, e dessa forma conduzia todos a cometer a segunda apostasia contra Deus. Se o Senhor não tivesse intervindo a tempo, é muito importante este ponto, atentemos a ele, todos os seres humanos, descendentes de Noé, teriam se arvorado blasfemamente contra o Espírito Santo, à semelhança do que ocorrera com os descendentes de Adão e Eva. Preste atenção ao lamento divino. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6 e versículo 3. Portanto, o pecado da primeira civilização humana foi a blasfêmia coletiva contra o Espírito Santo. Tal pecado não tem remissão, conforme adverte o Senhor Jesus Cristo. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Mateus capítulo 12 e versículo 36. O globalismo que levara a primeira civilização humana à ruína, voltava agora a ameaçar a incipiente segunda civilização. Fique atento, queridos irmãos, ao próximo ponto de nosso estudo bíblico. Tópico de número 4. O primeiro projeto de uma cidade-estado. Neste trecho de nosso estudo bíblico, querido irmão, veremos como foi executado o primeiro projeto globalista da história.
haveremos de constatar que esta empreitada foi muito bem planejada e que, em sua execução, não houve amadorismo algum. Ponto número 1. A liderança despótica, carismática e tirânica de Nimrod. Apresentando-se como a única liderança capaz de livrar os descendentes de Noé de um novo e improvável dilúvio, Nimrod ergue-se como salvador da humanidade e, nessa posição, destrona momentaneamente a Deus do coração de seus contemporâneos. Assemelhava-se a um ditador como Stalin, Hitler e Mussolini. Ponto de número 2. A descrição do projeto globalista pelos liderados de Nimrod. O projeto é descrito sinteticamente pelo autor sagrado. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4. Fundamentando seu governo numa premissa falsa, a ocorrência de um novo dilúvio, Nimrod dominou a todos pelo terror. Sua lógica, embora mentirosa, era eficiente. O dilúvio em breve virá. Se ficarmos todos num alto retiro, sobreviveremos. Mas, se nos dispersarmos, pereceremos. Assim agem os demagogos. Criam narrativas e premissas mentirosas a fim de escravizar pelo medo os incautos e irreflexivos. Ponto de número 3. A tecnologia para a construção da cidade, em cujo epicentro estaria a Torre de Babel. Como já dissemos, a tecnologia da linhagem noética era admirável. Além de seus próprios avanços, contavam eles também com as conquistas da civilização pré-diluviana, que teve uma duração de 2.500 anos aproximadamente. Afinal, eles, sob a liderança do patriarca Noé, haviam construído a imensa e admirável arca. Passemos agora ao item de número 4. O que era a Cidadela de Babel? Pelo que inferimos do registro sagrado, Babel era uma cidade fortificada e bem preparada para, segundo imaginavam seus idealizadores, barrar as águas de um possível dilúvio. Em seu centro estava a torre, cujo topo deveria chegar ao céu. Gênesis capítulo 11 e versículo 4. Ela funcionaria como fortificação, templo e, possivelmente, como observatório meteorológico e astronômico. Mas, na verdade, não passava de uma prisão. Entretanto, o Senhor estava prestes a intervir na história da segunda civilização humana para que esta não tivesse o mesmo destino da anterior. Tópico de número 5. A intervenção misericordiosa de Deus. Nesta parte de nosso estudo bíblico, querido irmão, enfocaremos a extraordinária intervenção de Deus na história, na política, na linguística e no desenvolvimento tecnológico da segunda civilização humana. Neste tópico, veremos ainda a ironia e a judicialidade de Deus, a sentença e a execução da sentença divina. Ponto 1. A ironia de Deus. Não obstante onisciente e onipresente, o Senhor desceu para ver o que os filhos de Noé executavam, conforme narra o autor sagrado.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis capítulo 11 e versículo 5. Aos olhos de Nimrod e de seus seguidores, sua torre era tão alta que, com mais alguns metros, arranharia o próprio céu. Deus, entretanto, demonstra-lhes que tal empresa era tão insana e tão medíocre que ele, de sua excelsa morada, nada via. E, para ver alguma coisa, teria de descer à terra e examiná-la em loco. Assim são os empreendimentos tocados sem as bênçãos divinas. Aos nossos olhos parecem altos, sublimes e até alcandoráveis. Aos olhos oniscientes e onipresentes, todavia, nada representam. Tomemos cuidado com nossas iniciativas. Se não contarem com a expressa e positiva vontade do Pai Celeste, deixemo-las de lado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor. Ponto de número 2. A judicialidade de Deus. O Senhor Deus sabia perfeitamente o que os descendentes de Noé estavam a fazer em Sinear, porquanto, entre os seus atributos naturais, encontram-se a onisciência e a onipresença. Mas, como juiz de toda a terra, Gênesis capítulo 18 e versículo 25, desceu à região de Sinear para dar-nos o exemplo de judicialidade, investigação e comprovação daquele caso. Na apuração de um fato, por conseguinte, devemos imitar o Todo-Poderoso. Embora de tudo soubesse, foi judicial e judicioso. A sentença divina. Ponto número 3. Ante a insanidade da segunda civilização humana, o Senhor proclama o seu juízo. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11 e versículo 7. Diante da sentença divina, não houve apelações nem recursos. A soberania do Criador de todas as coisas mostra-se sempre incontestável e irresistível. Repito, a soberania do Criador de todas as coisas mostra-se sempre incontestável e irresistível. Passemos ao ponto de número 4. A execução da sentença divina. De imediato, cumpre-se a sentença do Deus Todo-Poderoso. Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11 e versículo 8. Já confundidos em sua língua, os descendentes de Noé, vendo-se também confundidos no idioma primevo da humanidade, espalham-se de acordo com os ramos de línguas, dialetos e falares que se formariam a partir daquele momento. De modo geral, os filhos de Sem concentraram-se no Oriente Médio. Os de Cã rumaram para o continente africano, onde fundaram grandes impérios como a Etiópia e o Egito. Os de Jafé peregrinaram em direção ao continente europeu. Atentemos ao ponto de número 5. Babel, a marca da insanidade e da apostasia humanas. Ao invés de uma torre que alcançasse os céus, a segunda civilização deixou uma confusão que alcançou o inferno, conforme registra Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis
11 e versículo 9. E agora, o ponto de número 6. Após a confusão das línguas em Babel, tem continuidade a linhagem messiânica através de Sete, o primogênito de Noé. Atentemos ao versículo 10 do 11º capítulo de Gênesis. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Como se pode concluir deste único versículo, o insolente, soberbo e blasfemo Nimrod ignorou a autoridade espiritual de Sem e o mandato patriarcal de seu bisavô Noé. Na construção daquela torre, todas as autoridades espirituais, morais e patriarcais foram soberbamente ignoradas. Tópico de número 6. O que teria acontecido se Deus não tivesse intervindo em Babel? Sim, querido irmão, o que teria acontecido se Nimrod e seus seguidores tivessem logrado seu intento e construído a insana e blasfema torre, cujo topo viesse a tocar os céus? Certamente iriam todos para o inferno, porque todos haveriam de cair na apostasia da primeira civilização humana destruída pelo dilúvio. A blasfêmia explícita e coletiva contra o Divino Espírito Santo. Vejamos a seguir algumas das consequências que a cidadela de Babel traria à segunda civilização ainda em seu nascedouro. Ponto 1. O advento precoce do Anticristo, que se oporia frontalmente a Deus, inviabilizando o advento do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 2. A redução drástica e fatal da descendência de Noé. Aprisionados à cidadela-estado de Babel, os homens e mulheres procedentes de Noé não demorariam a tornar-se inférteis devido às condições desfavoráveis à sua multiplicação sobre a face da terra. Ponto 3. A proliferação de doenças, pestes e epidemias, em consequência da concentração irracional numa cidade que, embora parecesse grande, tornar-se-ia um viveiro de germes e vírus. E, finalmente, a cristalização da pior das idolatrias, a deificação do homem e a profanação do nome do Senhor. Além disso, haveria também o triunfo da mentira. Recordemos, pois, que, ao fazer aliança com Noé, prometeu-lhe o Senhor não mais destruir a terra pelas águas do dilúvio. Leiamos, pois, Gênesis capítulo 9, do versículo 14 ao 17. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a terra, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre toda a terra. Louvado seja Deus. Conclusão de nosso estudo. Que lições podemos extrair deste estudo bíblico? Antes de tudo, querido irmão, que jamais desafiemos a Deus com nossos projetos e empreendimentos e empresas. Toda iniciativa humana que não conta com a bênção divina
torna-se uma abominável Babel. Tudo o que fizermos, pois, tem de redundar em glórias e honras para o nome do Senhor. Como Igreja de Cristo, não podemos concentrar-nos num império construindo cidadelas e torres, mas como reino de Deus, alcançar os confins da terra. Eis a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1 e versículo 8. Obrigado, querido irmão, por acompanhar-nos neste estudo bíblico. Não deixe de orar por mim. Careço de suas orações. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.